Vamos falar de Vasco. Olha, alerta, Vildizão, tá assim, ó, o dia não parou hoje. Tem a apresentação oficial do Robert Renan e do Gomes. Também tem sobre o Matheus França, que chegou já no Rio de Janeiro. Tem o Ademar Lopes, antes da apresentação dos dois reforços, falando sobre, dando algumas informações importantes, como a saída do João Vitor e sobre o Ryan e o provável time que vai a campo amanhã contra o Botafogo. Tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E exatamente pouquinho mais de 24 horas a bola vai rolar. E como vai rolar em São Januário, não estaremos lá. Olha aí, a CBF mais uma vez negou o credenciamento, alegando superlotação. É um problema quando o jogo é em São Januário, mas a bola vai rolar. E como vai rolar? Pela Copa do Brasil, pelas quartas de final da competição. Vasco e Botafogo é um jogo de ida nas quartas, né, da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 5, lá no Newton Santos, que eu acredito que no Newton Santos já seja aprovado, que o espaço é maior. Sempre quando é o Newton Santos, lá no Maracanã, a gente não tem problema, mas sempre quando é em São Januário é uma coisa impressionante. Espero que quando começar as obras, né, e a nova São Januário seja inaugurada, esse problema acabe. Bom, mas de qualquer forma a gente vai trabalhar da forma que dá, né, com as narrações estarem no X, no Facebook, e às 8h30 da noite a análise rápida da escalação. Durante o intervalo, a análise rápida do primeiro tempo e repercutir tudo o que rolar lá em São Januário. Bom, e Ademar Lopes, antes da apresentação do André Gomes e do Robert Renan, deu algumas informações importantes, como a saída do zagueiro João Vitor, que o Vasco não esperava, até porque quando foi cogitado dele sair, ele afirmou que queria ficar e no outro dia mudou de ideia. Também sobre o Ryan, que segundo ele não está à venda, não há nenhuma negociação envolvendo o jogador, e falou que eu sempre falo para vocês, muito cuidado, porque há muita desinformação sobre notícias envolvendo o Vasco. Aqueles que se dizem setoristas e precisam, pelo caça-clique, não se porta com jornalismo, um fato, se é verdade, né? E postam tudo que é tipo especulação. Tem jogador que ele especula que o Vasco sequer foi atrás. E outros que o Vasco foi atrás de um determinado tempo, mas depois não houve mais procura. Enfim, tem um show de informação em plena era da internet. Ele deu esse cuidado. Veja. Obrigado por terem vindo. Estamos aqui para apresentar o Andrés e o Robert como novos jogadores do Vasco, mas antes eu queria dar aqui umas palavrinhas, fazer uma pequena introdução, porque há muitos assuntos que têm vindo à baila e eu acho oportuno esclarecer ou comunicar algumas coisas. Primeiro, estes dois jogadores vêm neste timing porque o Vasco tem um processo criterioso e rigoroso de seleção de jogadores e de contratações, respeitando, mais uma vez, o chavão que vocês não gostam de ouvir, um rigor orçamental e financeiro, para trazer jogadores do nível do Robert e do Andrés nas condições que nós podemos pagar.
Não é fácil, demora o seu tempo, mas esperemos que dê os seus frutos e estamos aqui por isso. Além do mais, para além do critério financeiro, nós queremos jogadores que queiram vestir verdadeiramente a camisa do Vasco, que entendam o momento do Vasco, que tenham vontade e personalidade para representar este escudo centenário e para comprar esta luta que nós estamos neste momento na classificação. Dizendo ainda que estamos ainda atentos ao mercado, em breve vai ser apresentado um outro jogador que já chegou ao Rio, como vocês sabem, uma oportunidade de mercado e que neste momento existe mais negociações para a chegada provavelmente de um ou outro para além desse que vai ser apresentado. Explicar que em relação à saída do nosso jogador João Vítor, muito se especulou e muito se falou, era algo que não estava previsto, o jogador inclusivamente num determinado momento ao treinador e à diretiva ele comunicou que queria ficar e depois no dia seguinte mudou de opinião e pediu para sair. Ou seja, era algo que não estava previsto e que na verdade nós não estávamos contando. Por último caso, eu queria falar para todo o torcedor vascaíno, dizer que há muita desinformação saindo na imprensa, nas redes, em todo lado, que provoca, na verdade, dificulta algumas negociações, para começar, pode inflacionar alguns valores e provoca uma expectativa que nem sempre joga a favor do Vasco e nem sempre é favorável também para a expectativa do torcedor. Por outro lado, e por último, queria comunicar que neste momento não existe nenhuma negociação em curso para a saída do Ryan, ok? Desta forma, vou passar a palavra às estrelas do dia, que é o Robert e o Andrés, ok? Muito obrigado pela atenção. E vamos os melhores momentos da entrevista coletiva dos dois reforços, o atacante ponta Andrés Gomes, colombiano, inclusive ele fala dos sonhos de ser convocado pela seleção no seu país, e do zagueiro Robert Renan, né? E vamos começar com a minha pergunta, que eu falo sobre a pressão. Jogar no Vasco é viver eternamente sob pressão 24 horas por dia. Quando o time está em má fase, como a atual, aliás, nos últimos 20 anos, piorou. E eu perguntei a eles se eles estão preparados para essa pressão. Veja. Boa tarde, Andrés e Robert Renan. Thiago Tostes, canal do Thiago Tostes. Jogar no Vasco é viver sob pressão. A atual fase do time aumenta ainda mais as perspectivas dos setores ofensivo, que tem sido criticado de criar muito e não converter em gols, e defensivo levar gol quase todos os jogos. Como vocês ficaram jogando no Vasco sob pressão? Boa tarde, Thiago. Acredito que a pressão para nós, que é jogadores, é um privilégio, né? Se não tiver pressão, acho que o time está quase morto. E acho que o Vasco, a torcida do Vasco tem uma autoestima muito boa sobre a equipe. Eu acredito que vão fazer grandes jogos e esse jogo possa virar. Buenas tardes. Lo más difícil es crear la jugada. Pienso que después que creemos la jugada, si trabajamos un poco más en la definición, todo va a salir bien. Entonces, lo más difícil se está haciendo y es lo más importante. E também falou sobre eles se enfatizaram muito que o Vasco em si e o técnico Fernando Diniz foram fundamentais. Sigam com a... Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Boa tarde a todos.
Cara, sempre tive um prazer enorme de querer vestir a camisa do Vasco. Como eu falei, minha família toda é vascaína. Em Brasília, onde eu moro, tem muito vascaíno. E eu tô sentindo honrado de verdade de vestir essa camisa, que eu acho que eu realizei um sonho mesmo. E é isso, tô muito feliz e pra cima. Buenas tardes. Primeramente, a tu pregunta, me sentí muy feliz, contento en medio del campo, con la torcida. Se sentía la vibra, la energía, y afortunadamente pude entrar y marcar mi primera asistencia. Esperamos que vengan muchas y muchos goles más para celebrarlos con ellos. Boa tarde. Eu acho que o grande motivo de eu vestir essa camisa, eu acho que foi o professor Diniz. Ele me ligava 24 horas por dia. E eu esqueci a pergunta. Eu tô me preparando muito ainda, porque eu fiquei muito tempo sem jogar. O meu último jogo acho que foi 26 de maio. Mas eu tô continuando treinando, tô em forma. E se Deus quiser, quem sabe, só o professor Diniz pode dizer. Hola, buenas tardes. Primeramente, obvio, con el gerente estuvimos hablando, me habló del proyecto, me convenció. Y por segundo hablé con el técnico Diniz y también me terminó de convencer por la personalidad de él, cómo trabaja, cómo ayuda a los jugadores, y pienso que eso fue lo más importante para mí. Y en cuanto a lo de la molestia, porque no había jugado, venía hace unos 3 días antes de llegar aquí, tenía una molestia en el cuádriceps, pero gracias a Dios no era nada grave, pues ya estoy al 100. Boa tarde, Bruno. Como eu falei, eu acho que o motivo mesmo de eu votar foi mais por causa do Diniz também, pelo Vasco. Eu acho que eu encaixo diretamente no estilo de jogo dele, né? E eu sempre observei isso. E agora estou realizando esse sonho de vestir a camisa do Vasco e jogar com o Diniz também. Buenas tardes. Pues regresé de Europa porque siento que acá en Brasil el fútbol es mucho más vistoso de donde yo estaba. Me gusta mucho esta liga porque han salido jugadores últimamente colombianos como John Arias, como Richard Ríos, a clubes de Europa top, y espero que ese sea mi destino. Pues primeramente tengo que trabajar, obviamente, pero confiando en Dios que todo va a ser así y volver a Europa. Boa tarde. Eu acho que um dos grandes objetivos meu aqui no Vasco é fazer bons jogos, por mais que eu esteja de empréstimo e que eu faça grandes jogos e o Vasco me compre, e que eu possa ficar aqui por muito, muito, muito tempo assim, e conquistar títulos também, que vai ser um motivo de muito orgulho. Buenas tardes. De los compañeros con el que me he hablado y todo eso, con Vegetti, que me ha guiado, varias veces me traduce con los compañeros y me parece muy buena persona, muy buen capitán. Y en cuanto a lo de Cuesta, pues le he dicho que obviamente necesitamos sumar minutos, jugar, hacer las cosas bien para poder ir a la selección y jugar el Mundial, que es lo que más soñamos. Boa tarde. Boa tarde. Me sinto ótimo. Acho que se o Diniz me colocar de volante, de meia, eu estando jogando, acho que não vai ser o problema. Eu acho que eu me sinto bem também jogando de lateral esquerdo. Buenas tardes. Me sentí muy cómodo en esa banda por la izquierda. Últimamente venía jugando por derecha, pero no tengo problema tampoco. Me gustan las dos bandas, manejo los dos perfiles, entonces me gustan los dos lados. Coletiva. Bom, vocês acabaram de acompanhar. Me parece, aqui é canal de notícias e opiniões, né, comentários, eles terem sido bem instruídos, até porque vocês sabem que sou também assessor de imprensa concursado no Ministério da Saúde. Me parece que eles foram muito bem treinados pela assessoria de comunicação do Vasco, pela resposta que deram.
O Diego Renan até que vai, porque ele sempre falou que foi, ele falou mais de uma vez na entrevista coletiva, inclusive na abertura, que foi pelo Thiago da Band, Xará, o Thiago, de ter sido vascaíno desde criança. Mas o André Gomes, bom, mas vamos torcer que eles tenham uma boa passagem. O Gomes, inclusive, já estreou, né, contra o Corinthians, deu uma boa impressão, inclusive dando assistência para o gol do Ryan. Que eles tenham aí uma trajetória. O Vasco precisa de ídolos, né? Há muito tempo, desde do Nenê, que fez gol contra o Vasco agora recentemente na vitória do Juventude sobre o Gigante da Colina por 2-0, fez um gol de pênalti, mas que eu considero que chegou a ser ídolo, que para se tornar ídolo, para mim, tem que ter títulos. E o último deles foi o Nenê. Depois de falar em Juventude, o Vasco emprestou Saposa para a equipe gaúcha. Ele deve embarcar amanhã em Caxias do Sul, fazer exames médicos e assinar com o Clube Gaúcho. Um time que está brigando diretamente com o Vasco na luta contra o rebaixamento. Gênios. Nossa, mãe! Eu não teria tido essa ideia tão genial, Pedrinho e Felipe. Será que eles entenderam a ironia? Porque uma ideia é mais inteligente que a outra. Bom, é tão inteligente que tem esse grupo, né, que está com o Pedrinho da Sempre Vasco. Tem gente aí como Alain Luciano, o Paulo Salomão, que são os juristas, um deles já foi presidente da OAB Rio, entre outros do grupo, que já cantaram para opinião. Eu, particularmente, acho não muito normal cantar para pneu, rezar para pneu. Bom, mas aí uma generalidade, né? Reforçar um time que o Vasco está brigando diretamente para não cair para a segunda divisão. Bom, mas olha, o nível de toco, eu comparei com a grande Fernanda Teixeira, até o seu vascaíno, um beijo para Fernanda Teixeira. Eu lembrei numa entrevista coletiva do ex-treinador Zé Ricardo, que uma vez ele comparou quando ele era jovem, naquelas matinês, que ele não levava tanto não quanto naquela época, né, quando o Vasco tentava contratar jogadores e recebia não. Ele fez essa comparação. Eu lembro disso, parece que o Vasco é aquele cara que só leva não nas matinês porque nenhuma garota quer namorar. Se vocês terem outra comparação, sem problemas, comentem, opinem, ou achar uma comparação sem noção, sem problema também. Que comparação, Thiago? Sem problema. Mas olha, eu não consigo encontrar outra. Mas se tiverem, fiquem à vontade. Aqui a Garota Moral, aqui todos temos. E o nível de toco é que o zagueiro Nathan Silva não vai vir para o Vasco. O Puma do México, né, um clube que o jogador pertence, negou a oferta de 5 milhões de dólares pelo jogador.
faltam uma semana, menos de uma semana, 5 dias para a janela acabar. E o colega Lucas Pedrosa disse que, como estranhamente, deu um pé para trás, melou a negociação entre o Cuesta e o Spartak de Moscou. O Vasco fará mais uma proposta pelo jogador, que também é colombiano. Daqui a pouco o Vasco vai ser chamado Vasco em Colômbia. E vamos ver, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, que está uma notícias desnoctadas, né? Uma notícia disse sobre por que deu pé para trás a negociação com o Spartak de Moscou. Um dizem que teve clube russo, viu lesão grave no jogador. Outros dizem que acabou surgindo um clube aí que superou a oferta. Então vamos aguardar, porque o Spartak de Moscou deve se pronunciar, o próprio jogador deve se pronunciar. O atual clube dele também deve se pronunciar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que o Vasco precisa realmente de reforço para a zaga. Robert Renan, com todo respeito ao Robert Renan, não pode ser um único. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, com um pré-jogo Vasco e Botafogo. Como falei lá na introdução, até as 8h30, com a análise rápida da escalação. Na hora do intervalo, a análise rápida do primeiro tempo, e repercutir tudo que rolar lá em São Januário, com todas as emoções de Vasco e Botafogo. Mas antes de concluir, chegou o Matheus França, antes mesmo da chegada da coletiva do Robert Renan e do Andrés Gomes. Ele chegou ao Rio de Janeiro e na Vasco TV ele falou rapidinho da sua expectativa em vestir a camisa Cruz Maltina. Ele que é cria do rival Flamengo. E deixo vocês dispersos dessa terça-feira com a curta entrevista que o Matheus França deu para a TV Vasco. Vejam. Expectativa muito boa em vestir essa camisa. O Vasco é um clube gigante e estou aqui para agregar bastante essa equipe. Nessa minha jornada vai ser muito importante para mim. Essa volta ao Brasil também, muito importante. Quero dedicar toda a minha raça, toda a minha vontade dentro de campo para esse time. Me sentindo muito bem fisicamente. Terminei meus trabalhos por fora bem. Agora estou voltando o mais forte possível, mentalmente e fisicamente, para estar bem em campo. O torcedor vascaíno pode esperar de mim muita garra, muita força, muita vontade, que eu vou me doar 100% por esse time e por essa camisa maravilhosa. Até mais.